Aí, rapaziada, ó, tamanho dessa castanha. Isso é uma castanheira. Hoje, galera, domingo, 5h01 da tarde. Olha lá pra vocês verem onde tá a sombra do mato lá, ó. Hoje eu trabalhei quase o dia todo, né? Trabalhando nas encomendas aí. E aí agora de tarde eu vim aqui no lugar do macuco. Aquele dia que a gente tava piando, e o macuco empoleirou bem aqui. Na entrada aqui eu lembrei, aí eu vou gravar de novo entrando na mata aqui e mostrar para vocês o lugar que o macuco tava e aonde eu tava ali. Hoje eu trouxe esse pio flauta aqui, galera, que é o meu pio antigo, né? Vocês podem ver que esse pio aqui, ó, ele não é torneado, ele tem o formato aí oval, ó. Ele é todo feito na faca. Dá de ver os detalhes dele aqui, ó, que é feito em corte de faca, né? Aqui essa parte dele, ó. Ele não é lixado, não é polido por dentro. Foi através desse pio aqui que eu conheci o macuco. E através dele eu comecei a fabricar pios, né? Primeiro comecei pelo flauta e depois fui evoluindo e fabricando outros pios, né? Hoje eu não sou profissional na arte de fazer apito, tem pouco mais de 3 anos que eu comecei. Então tem muita coisa ainda que eu preciso aprender, né? Mas eu já consigo fazer umas coisas boas, né? E esse pio aqui, ó, ele é um pio para, eu acredito que não seja para azulona, ele não tem marca nenhuma. Eu acredito que ele seja da madeira de jacarandacaviúna, pelo formato da madeira e pelo cheiro que ela tem, né? Eu já cortei nela aqui, eu acredito que seja, né? Mas se não for, é uma outra madeira que eu não conheço, né? E ele dá esse piado aqui, ó. É agudo para azulona, né? Então quando eu piava com ele, ou eu segurava ele, ponhava o dedo aqui, ó, limitava, ou eu abafava aqui, ó. Essa era a forma que eu chamava a azulona. E ele não tem o piado tão alto. E aí chegou um determinado dia que eu perdi esse pio. Eu estava no pé de uma árvore. E aconteceu que eu saí às pressas, né? E acabei deixando o pio para trás e esqueci onde estava. Achei que eu tinha perdido ele correndo na mata. E aí eu voltei, cacei, procurei, rodei, pisei por tudo e não achei. E ele passou uns 3, 4 dias lá. Aí eu lembrei, não, ele deve ter ficado no pé daquela árvore onde eu estava sentado. Aí peguei e voltei, ele estava lá, bem no chão, juntinho com a raiz. Desse jeito aqui, ó, nada tinha mexido ainda. Eu achei que já ia estar cheio de cupim já. Tinha uns cupinzinhos, mas não chegaram a comer ele, né? Só fizeram umas trilhazinhas nele aqui, mas não mexeram com ele. Não interferiram em nada. Falei, eu vou ter que começar a fazer apito, né? Porque os apitos que tem no mercado aí é muito caro. E eu tenho um pio bom, vou tentar copiar. Então, antes de ter torno, antes de tudo aí, né? Vou deixar uma foto dos pios como eu fazia. Eu comecei a fazer, né, uns pio flauta. E foi dando bons resultados, né? E aí depois eu comecei a fazer pios, né? E como eu comecei a fazer pios, ninguém conhecia meu trabalho, eu comecei no YouTube a postar os macucos, né, que eu chamava, com os pios que eu fabricava. E esse momento o gosto que eu tinha de caçar o macuco virou para somente observar, né? Hoje em dia eu não tenho o interesse nenhum em abater um animal desse, né, e nem de qualquer uma outra espécie dessa, né? Eu ando nas matas tudinho, carrego um monte de pio, lanterna, mas não carrego algo mais pesado. Então não tenho muito interesse, né? E a gente passa a praticar outro tipo de coisa, né? E hoje em dia só por esportividade mesmo e pelo gosto de estar na mata aí
e conseguir atrair, né? Qualquer tipo de ave, se vem no pio é interessante, é gostoso a gente estar fazendo. E aí a gente pega também o hábito de gravar, né? Tudo que vê. Tá com o telefone, uma câmera, grava e tem o hábito, pega o hábito. Aí hoje eu fui pegar uns pios no armáriozinho lá e vi esse pio lá. Eu vou levar ele para fazer um videozinho na beira da mata lá. Vou levar vocês agora onde o macuco estava empoleirado aquele dia e aonde era a xoxa. Vou mudar a câmera frontal aqui para vocês. Eu vou vir aqui, galera, pra vocês verem o ângulo que eu tava. Ó, o galho do macuco ali, ó. Esse galho aí. Então o que que acontece com o macuco? Toda vez que ele vai empoleirar, ele procura algo assim, ó, limpo. Que ele não é uma ave que voa direito, né? E ele veio de lá, ó. Eu tava ali, piando ele nessa direção aqui. E ele veio pisando aqui, deu essa meia lua. Quando chegou aqui, ele voou para ali. E eu de lá, eu escutei. E eu vim por essa direção aqui, ó. Ó, tá vendo? Galhozinho que eu quebrei à noite, ó. Não tinha feito picada, ia saindo pelo rumo. Cheguei aqui, eu vi ele lá no galho lá. Era claro ainda, eu não precisei de lanterna para visualizar ele. Porque eu cheguei daqui, eu olhei para cima e vi ele lá. E como eu havia dito, né? Acho que é por aqui. Aquele dia eu tinha passado perto de um coqueiro e eu mostrei essa árvore aqui e essa daqui, eu disse que era o coqueiro, mas o coqueiro era esse daqui, ó. Ele acho que não apareceu no vídeo, mas foi por aqui que eu passei, ó. Por isso que eu marquei o coqueiro. Ou foi aquele ou foi esse aqui, mas aquele ali eu lembro que eu passei no pé dele, né? E ó, onde eu tava. Eu tava aqui e ele passou ali, foi e empoleirou na arvinha lá. Então aqui dá de ver o galho que ele tava empoleirado. Quer ver, ó? A imagem não vai ficar bacana, mas é aquele galho ali, ó. Ali, aquele galhozinho ali, ó, que ele vai para lá. Tem um que sobe reto. Ó. Ali, tem um que dá uma forquilha e ele vai para lá. Ele tava naquele galho lá. Então, é isso aí, galera. Muito bacana, né? E eu tinha feito aqui o esconderijo porque é bem limpo. Tá vendo aí? E aí eu imaginei que ele viesse, né? E eu estava aí, um lugar bem escondido, um lugarzinho de ficar sentado aí. E como já tá tarde, eu vou ficar por aqui de novo, na beirinha do mato.
ver se algum pia por perto aqui. Se piar, eu vou me aproximar sem xoxa hoje, né? Ó, os guatá. A gente fala guatá, macaco-aranha. É isso aí, galera. Mas é isso aí então. Vou ficar aqui, vou dar uns piados. E espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Qualquer coisa a gente volta num outro vídeo aí, se o macuco responder. Beleza? É isso aí, galera. Vou posicionar o telefone num canto aqui para estar fazendo uns piados aí para vocês ouvir o som desse piozinho flauta aqui que me ajudou bastante no começo da carreira.